Senhor esteja abençoando as nossas vidas, nos dando força, amém? Porque a gente tem percebido que os dias estão ficando difíceis, mas o Senhor, Ele nos deu um consolador, amém? Que nos ajuda em tudo que nós precisamos. E a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos é uma palavra que falou muito comigo. E ela não tem me deixado em paz, vamos dizer assim. Eu viro e mexo, eu caio nela de novo. E aí eu abro o meu Insta, tá lá a palavra de novo. Então, desde a semana passada eu leio e releio, já escrevi aqui um monte de coisa, já fiz uns estudos, mas por quê? Porque essa palavra falou primeiro no meu coração, amém? E graças a Deus que é o Senhor nos ensinando. Porque a palavra de Gênesis e Apocalipse, ela está escrita para nós ensinar, não importa se ela é doce, se ela é amarga, amém? Muitos preferem só a doce, mas o amargo é o que cura, o amargo é o que traz, que sara, né, as feridas. A gente pode levar para a nossa vida natural, quando a gente se machuca, o remédio que nos dão é ruim. Às vezes aqueles metilatos que a gente ia botar nas feridas ardia, mas era o que sarava. E muitas das vezes a palavra do Senhor se torna assim também para a nossa vida espiritual. Às vezes é amarga, a gente olha para aquela palavra e diz assim, como, né, aquela pessoa conseguiu passar pelo que ele passou, por quê? Porque era a presença do Senhor, Deus Todo-Poderoso sustentando. E tá, a palavra que eu quero compartilhar está em 2 Samuel 21, amém? Quero falar com os irmãos e com as irmãs sobre uma certa mulher que não me aprofundei muito nela, mas eu me aprofundei mais sobre a história dessa mulher, assim, sobre como ela era mãe, porque mãe geralmente ela ama os filhos com um amor inexplicável, né? Um amor inabalável, um amor sim, que somente o mesmo é igual ao amor de Deus por nós. Mas o que eu quero compartilhar com os irmãos está a partir do 8, vem? 2 Samuel 21, 8. E os vingados os gibeonitas, mas eu não vou ler toda essa história. Os irmãos podem ler todos, os pastores mesmo já devem ter estudado, e essa palavra é tremenda, amém? Desde o primeiro, do versículo 1 ali, ela já começa a tratar nossos corações, amém? Mas eu vou ler a partir do 8, principalmente o 10, amém? 8. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aia, que tinha tido de Saul, a saber, a Armone e Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai. E os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente, foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Então Rispa, filha de Aia, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha. Desde o princípio da ceifa, até que sobre eles caiu água do céu, não deixou que os aves do céu se aproximassem deles de dia, nem animais do campo de noite. E no 11 diz assim, foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aia e concubina de Saul, amém? Vamos orar e pedir para o Senhor que Ele nos dê entendimento, amém, irmãos? Senhor nosso Deus, mais uma vez diante da Tua presença, Senhor, coloco minha vida, colocamos nossas vidas, Pai, diante de Ti, pedindo, Senhor, que o Teu Espírito venha nos dar discernimento, entendimento, a compreensão da Tua palavra, Pai. Continua, Senhor, trabalhando na minha vida e na vida dos nossos irmãos, Senhor. Que nós possamos compreender o Teu trabalhar, Senhor, o Teu tratar, Pai, em nós. Nós colocamos tudo nas Tuas mãos e eu te peço, Senhor, fica conosco e conosco permaneça, amém? Os irmãos podem sentar, amém? Agora está me dando calor, amém? Irmãos, estava me dando frio, mas agora está me dando calor, amém? Esse texto, a gente lendo desde o primeiro versículo, a gente compreende como chegou, né? Até essa mulher, não vamos dizer uma tragédia, mas ela perdeu os 2 filhos que ela tinha. O que me chamou a atenção, irmãos, nessa passagem, é que os filhos dela e os outros 5, que pela história seriam netos de Saul, não tinham nada a ver com a história. Porque lendo no início, a gente vê que
rei Davi ele enfrentou 3 anos de fome em Israel. E ele foi consultar a Deus e Deus disse o porquê o povo estava passando por aquilo ali. E aí o rei Davi vai e chama os gibeonitas e aí pergunta que eles pedem algo em troca para que a bênção do Senhor fosse restaurada sobre aquela terra. E aí o rei Davi não consulta o Senhor. Outro ponto que eu fiquei meditando, ele não consultou o Senhor. Depois que o Senhor falou com ele que era a causa, e quando os homens vieram até ele para resolver, né, ele não consultou o Senhor se era aquilo que era para ser feito, se era para ser entregue aqueles homens de sacrifício. Mas o rei Davi foi e entregou. E os gibeonitas, como diz estudando, eles já tinham, outras vezes, a astúcia deles enganaram o povo de Israel. Então eles novamente, não vou dizer que eles enganaram, mas o rei entregou e não consultou o Senhor se era a vontade de Deus. Mas aí ele entregou, ele protegeu. Esse Mefibosete não é o Mefibosete filho de Jonatas, né, o neto de Saul, esse é o filho de Saul. Então ele pegou e entregou esses 7 homens na mão dos gibeonitas, eles foram sacrificados. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é essa mãe. Essa mãe, ela ficou, a história conta, os estudos contam que ela ficou na base de 6 meses lá, dia e noite, protegendo não só os 2 filhos dela, como os outros 5 homens que foram executados também. O zelo que ela teve por cuidar dos filhos mortos, amém? Os filhos dela tinham sido executados. E aí, estudando, aprofundando mais nos estudos com os pastores que eu procurei, eles falam que não tem relato de outras mulheres junto com ela. Os relatos, tanto que ela só tem 2 passagens que falam dela na Bíblia, que é aqui e lá em 2 Samuel 13, 7, que fala também. Mas assim, o que me chamou a atenção, o zelo, o amor dela por cuidar, mesmo os filhos sendo mortos. E aí a gente traz para o nosso lado hoje, espiritualmente. Quantas vezes nós deixamos nossos filhos, então, vamos dizer assim, afastados do Senhor e não damos bola. E o que me chamou mais atenção, assim, o que Deus falou comigo, assim, ó, que muitas vezes eu não vou dizer só nossos filhos, mas amigos, sonhos que a gente tinha na obra, tudo isso morre. E às vezes a gente deixa para lá, a gente vê que está fazendo, que a gente precisa voltar e a gente vai deixando. E o que me falou mais foi assim, essa mulher, ela não desistiu. Mesmo os filhos dela mortos, vamos levar assim para o lado, ela permaneceu cuidando. Porque lá no tempo, lá, se os pássaros, se os bichos comessem os corpos que tinham sido executados, sacrificados, como para mostrar para todo o povo que ficavam lá, certo, até se manchar, não sei. Isso era tipo uma maldição, traziam tipo vamos dizer, eram malditos, né, eram amaldiçoados. Mas ela permaneceu firme ali. Ela permaneceu assim, cuidando com zelo, com perseverança. E muitas vezes a gente não persevera nas coisas que a gente tem para fazer. Muitas vezes a gente não olha com amor. E eu olhando assim, muitas vezes nós somos mães e não temos esse amor, esse olhar dessa mãe tudo. Então, o que mais falou comigo foi assim, que ela permaneceu ali cuidando. Eu fiz um monte de apontamento, mas como sabe, não vai ser nada. Mas assim, ó, o que Deus tratou no meu coração é que muitas vezes a gente deixa de orar. A gente ora só por nós, a gente deixa de orar por nossos filhos, a gente deixa de orar por nossos familiares, a gente deixa de orar por nossos amigos. E essa mulher, não só como mãe, mas como uma mulher, um exemplo de mulher, ela se dedicou e ela permaneceu ali dia e noite. E no final desse capítulo, eu achei maravilhoso porque ela alcançou o objetivo dela, que era o rei Davi olhar. E muitas vezes a gente não espera o Senhor olhar para a nossa causa. Muitas vezes a gente coloca a causa nas mãos do Senhor e não permanecemos perseverando, fiel ali, confiando. E ela permaneceu até o dia que o rei olhou. E aí quando o rei viu toda aquela situação que ela estava dia e noite, meses e meses ali, o rei mandou enterrar aqueles corpos, não fez um... E aí Deus abençoou, no final do capítulo diz que Deus abençoou aquela terra com chuva. Por quê? Porque aquele tempo ruim que aquele povo estava passando, aquela escassez, era por causa de um pecado. Porque foi quebrado um tratado que eles tinham feito de não matarem os gibeonitas. Era na época do rei Saul ainda.
E muitas das vezes a gente, não vamos dizer, é nós que quebramos tratados. Muitas das vezes isso é coisas que vêm anterior a nós, vamos dizer assim. Lá a gente nem se dá conta. Mas aqui, aí chegou no povo, já era o Davi o rei, quando passaram. Mas aí o Davi foi consertar o tratado que tinha com aquele povo. E aí o que ele fez? Ele não consultou a Deus, até tem um estudo que diz que ele errou também. Mas ele orou ao Senhor e fez tudo que era para fazer e Deus abençoou. E muitas das vezes a gente olha para as situações e achamos que não tem saída e tem saída. Quando eu fico imaginando aquela mulher, aquela mãe cuidando daqueles filhos, e os estudos dizem que ela nem sequer abriu a boca. Nem quando Davi entregou os filhos dela para serem mortos, ela não questionou. Ela ficou firme e calada. E muitas das vezes a gente abre a boca e fala demais. Muitas das vezes a gente... No dia que eu estava meditando praticamente essa palavra, eu amanheço, dormi, amanheci meditando ela. Eu digo, muitas vezes não é não falar. Essa mulher, ela demonstrou ali, ela não falou nada. Só pelas atitudes que ela teve de perseverar, de continuar firme, de confiar. A fé que ela tinha, que o rei Davi ia olhar para ela. É a mesma fé que nós temos que ter hoje. Que o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele vai olhar para a nossa causa. Mesmo que demore, aqui diz que demorou meses, 6 meses. Mesmo que demore anos na nossa vida, o Senhor, uma hora, ele vai olhar a nossa causa. Uma hora, ele vai olhar para nós e vai nos dar a recompensa que precisamos, daquilo que nós estamos buscando. Então, quando eu li essa história, assim, eu me apaixonei, vou dizer assim, por essa mulher. Eu achei a história dela assim, eu disse assim, que tipo de mulheres cristãs estamos sendo nós? Será que nós somos perseverantes como ela? Será que nós temos confiança suficiente como ela, que o Senhor vai olhar para a nossa causa? Será que nós somos corajosas como ela, de ficar num lugar onde durante o dia é tranquilo, mas à noite, os bichos da noite, sei lá que bicho tinha naquela época, podiam vir, e ela ficou lá, permaneceu firme lá para cuidar daqueles corpos, os bichos não devoraram. Por quê? Porque ela tinha um objetivo maior de mostrar para nós, nos dias de hoje, que vale a pena confiar no Senhor. Não importa a dor que nós estamos enfrentando, não importa a situação, o medo que vai vir, não importa, o importante é que o Senhor ele está cuidando. E ela representa, vamos dizer assim, que hoje quem cuida de nós é o Senhor. Ela se colocou para cuidar daqueles corpos, para evitar, mas ela tinha o objetivo de alcançar os olhos do rei. O rei, né, mandar enterrar, o rei fazer algo. Então, essa passagem, eu achei linda essa história dessa mãe, um amor incondicional, amém? Uma determinação diante de um fato que ela não podia fazer muita coisa. Ela não podia fazer nada, não adiantava ela falar, porque era uma ordem do rei. E ela permaneceu firme, amém? Isso ela não tinha muita voz, porque ela era concubina do Saul. Né? O Saul tinha várias, e ela era uma. Mas ela, durante o reinado do rei Davi, que foi o sucessor, houve um tempo de fome. E aí ela apareceu num tempo difícil. Mas o que ela demonstrou? Ela demonstrou coragem, ela demonstrou amor, ela demonstrou dedicação, amém? Por algo que eles não tinham culpa, porque era uma dívida do rei Saul. Era algo que o rei Saul tinha feito. Tinha quebrado um tratado, né? Matou injustamente, vamos dizer assim, os homens lá, e depois, lá no reinado do rei Davi teve que consertar. Mas o importante, irmãos, o que me chama a atenção é o amor dessa mulher, amém? O que ela fez, ela permaneceu firme, ela permaneceu ali com a sua fé, vamos dizer assim, inabalável, confiando que um dia seria, porque nós, olhando para nós, a gente não suportaria. Os irmãos que quiserem estudar mais sobre essa mulher, a gente vê a dor dela, a gente não suportaria. Porque a gente vê às vezes as mães perdendo os filhos, e deve ser uma dor insuportável. Passa um dia, anos depois que fala dor. Mas imagina uma mãe olhando, zelando pelo filho morto. É complicado, é uma dor que não tem como nós falar assim. Mas o que ela nos ensina é a persistência que ela tem de proteger os filhos. É a persistência que ela teve de manter
né, o cuidado, o amor, o zelo pela família dela, pelos filhos. E a história nos ensina que ela era sustentada pela fé, pela força, por uma força poderosa. A fé é uma força poderosa que vem de Deus. Porque é somente pela fé, somente pela força de Deus, pelo poder de Deus, que aquela mulher suportou essa dor. Porque ela podia ter se matado, ela podia ter gritado, ela podia ter feito, né, muita coisa, e ela permaneceu calada. Porque queria nos ensinar hoje, irmãos, que não adianta, não é muito falar. Às vezes é no silêncio. Às vezes é no silêncio que nós aprendemos alguma coisa. Às vezes é no silêncio que o Senhor vem e nos ensina, amém? Nos fala conosco, nos mostra o que devemos fazer. E ela, com a perseverança dela, com a fidelidade, a coragem em meio à dor, muitas vezes nós não suportamos essa tempestade. Quantas vezes vem um problema para nós e nós blasfemamos, vamos dizer bem assim, nós murmuramos, nós resmungamos, porque disso, porque daquilo. E essa mulher não, ela permaneceu fiel, calada. E ela fala, essa história falou muito comigo, irmãos, porque ali diz que não choveu, não choveu todo aquele período que ela teve lá. Mas depois que os corpos foram enterrados, depois que houve o enterro, que Davi fez tudo que tinha que. Veio a chuva e aquela terra prosperou, aquela terra foi abençoada por Deus novamente. Por quê? Porque ali havia um pecado, e muitas das vezes o pecado cegueia nossos olhos. Muitas das vezes o pecado faz com que a gente não enxergue o que está à nossa frente, amém? E o que me chamou mais a atenção é que essa mulher, a perseverança dela, o amor dela, e hoje muitas vezes a gente não ama, a gente não tem esse amor. Nossos filhos querem vir, vem, não quer vir, não vem. Não é assim. E só que eu aprendi uma coisa que não é muito falar. Não é não ficar, não, hoje tu vai para a igreja, eu mexo com os guris, né? Hoje, não vai, não. Mas não é assim. É um calado. Porque quem faz a obra é o Senhor. E aqui o rei Davi, ele representa o Senhor nas nossas vidas hoje. Se a gente quer alcançar o favor do Senhor, nós temos que continuar confiando, perseverando, permanecendo, amém? Buscando a presença do Senhor, não gritando por justiça, não falando demais, como se diz, né? Mas olhando somente para o Senhor, confiando que na hora certa, no tempo certo, o Senhor ele vai abençoar, ele vai fazer a obra, porque diz que a obra do Senhor ela é perfeita, amém? Então, quando eu olhei para essa história, irmãos, eu fiquei imaginando assim, que tipo de mãe, será que eu sou esse tipo de mãe que zela pelos meus filhos? Essa mãe, ela estava zelando pelos filhos mortos. Já não estava mais ali. Ela estava sozinha. Será que nós zelamos por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado com a mesma dedicação que essa mulher? Porque não é só nossos filhos físicos, vamos dizer assim, nossos filhos, mas aquilo que o Senhor tem dado nas nossas mãos. Nós podemos dizer que são também filhos, também. Tudo aquilo que espiritualmente, tudo aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos, nós temos zelado. Quando a dor vem, quando a dificuldade vem, quando o problema vem, será que nós zelamos também pelas coisas do Senhor? Ou nós murmuramos, ou nós nos queixamos? Muitas vezes nós estamos sozinhos e nós dizemos, por que não? Nós estamos sozinhos, por que não aparece ninguém, né? Mas porque não é, né? Porque é um momento sozinho. Eu olhando para a história dessa mulher assim, eu vejo que ela não estava sozinha, porque o Senhor, os olhos do Senhor, ele está sobre o povo, e ela estava zelando. Na história não diz se ela era cristã, se ela era cristã, só diz que ela era concubina do Saul. Mas ela é uma história que fala conosco, que nos ensina alguma coisa hoje. Você não estaria aqui. Tem tantas mulheres na Bíblia que só aparece uma vez no versículo, mas se tu vai estudar a história delas, são mulheres que fizeram muito. São mulheres que nos ensinam muito. Essa mulher aqui, ela falou comigo nesse ponto, irmãos. Será que nós estamos zelando pelo aquilo que o Senhor tem nos dado, pelos nossos filhos, pelo sonho que nós tínhamos de trabalhar na obra, aquilo que nós tínhamos sonhos quando éramos jovens de fazer? Será que nós estamos zelando com aquelas pequenas coisinhas que o Senhor tem colocado nas nossas mãos? Ou quando não dá certo alguma coisa,
não sai do nosso jeito, a gente tem se calado, esperado no Senhor, ou a gente tem reclamado, tem murmurado, amém? Porque a tendência do homem e da mulher, vamos dizer assim, é reclamar do nosso carnal, né? O vereador. Mas essa mulher ensina que a gente tem que ficar calada, amém? Porque ela se calou, a história diz que foi 6 meses que ela permaneceu ali. E de abril, maio a outubro. Então, quer dizer que assim, é um tempo longo para permanecer sozinha, cuidando daqueles corpos, mas ela permaneceu ali esperando. E chegou o dia que o rei olhou para ela. Chegou aos ouvidos do rei o sacrifício que ela estava fazendo. E Deus abençoou. Nós temos que continuar buscando firme, confiando que o Senhor vai olhar para aquela causa. Quantas irmãs aqui oram pelos seus filhos que estão longe, que não botam os pés dentro de uma igreja há anos? Mas essa causa está na mão do Senhor, Ele está cuidando. Vai chegar o dia que o Senhor vai olhar e vai alcançar o favor, amém? Vai sarar aquela terra, vamos dizer assim, porque a palavra do Senhor, quando ela vem, ela não volta vazia. E eu confesso, meus irmãos, que esse capítulo, ele falou muito comigo. E ali no finalzinho desse capítulo 14, assim, Deus se tornou favorável para com a terra. E essa terra, a gente pode dizer que é as nossas vidas. Somos nós. Um dia o Senhor vai ser favorável. O Senhor vai abençoar naquilo que nós precisamos. Porque nem tudo nós precisamos. A gente precisa do favor do Senhor. E Ele tem nos alcançado, irmãos, com favores que nós nem merecemos. Ele tem nos alcançado com coisas que a gente não merece. Então, eu quando li essa história, eu fiquei assim, será que o que o Senhor tem feito na minha vida, às vezes eu acho pouco. Mas será que é pouco mesmo ou é eu que reclamo? É eu que não estou sabendo olhar com os olhos dessa mulher, amém? Ela não olhou para a perda dela. Ela olhou para o Senhor. Eu creio que quando ela olhava ali, ela orava e pedia para o Senhor ajudar ela. Ela não gritou de dor, ela não gritou ela não fez protesto, como se diz. Mas ela permaneceu firme. E o que me chamou a atenção é ela permanecer firme, inabalável, sem murmurar, somente confiando. E ela confiava no rei, ela confiava que o rei devia fazer algo. E nós confiamos que o nosso rei vai fazer algo. Ele vai mudar a situação, ele vai mudar aquele cativeiro que se encontra no nosso familiar, aquela situação que muitas vezes nós encontramos, porque às vezes é uma enfermidade, às vezes é um problema, às vezes é algo que vem sobre nós que a gente não tem forças, mas o Senhor, Ele está olhando, né? E Ele está ali. Então, que nós possamos, irmãos, olhar nos tempos difíceis e escolher como ela escolheu, permanecer firme, permanecer fiel, amém? Olhando para o Senhor, porque uma hora o Senhor, Ele vai olhar para nós, porque a palavra do Senhor diz que Deus é fiel, amém? Ele é fiel. Mesmo que muitas vezes a gente fale, a gente murmure, a gente fala demais, mas o Senhor, Ele permanece fiel. Então, que nós possamos aprender ali com esta mulher, a continuar olhando para o Senhor, e quando nos encontrarmos em dias difíceis, nós possamos dizer para o Senhor que Ele cuida dessa situação, entregar nas mãos dEle, que Ele cuida bem, porque a fé, a palavra do Senhor diz que a fé, ela é como um grão de mostarda, e ela já trouxe aquela passagem lá, diz que nós temos fé como um grão de mostarda, se nós dissermos para aquele monte, erga-te e lança-te no mar, ele vai. Mas um monte que também um monte de problema também. Vamos dizer assim, com a nossa pequena fé, vamos dizer para o Senhor, tira esse, né, resolva, como o pastor Thelma acabou de falar. Ele estava numa situação que somente Deus podia ajudar, mas a fé dele levou ele a orar, e Deus ajudou ele a resolver. Então é assim nas nossas vidas. E nós temos experiência, irmãos, podemos contar vários testemunhos de situações que nós não tínhamos esperança, vamos dizer assim. Mas nós colocamos nas mãos do Senhor e confiamos no Senhor, veio e resolveu. E resolveu melhor ainda, porque nós nem imaginávamos que seria daquele jeito. E aquele jeito foi melhor, amém? Por quê? Porque o Senhor sabe o que nós precisamos. Ele sempre cuida, Ele sempre dá o melhor. E aqui nessa passagem diz que quando Davi mandou enterrar os ossos, ele também já mandou buscar a ossada de Saul e de Jonatas, que estavam em outro lugar, e enterrou tudo junto. Por quê? Porque ali ele não digo que ele não sei se renovou, mas eu acho que
o contrato que tinham de paz com o povo dos gibeonitas foi renovado, amém? E Deus abençoou aquela terra. E muitas vezes é assim, irmãos. Nós precisamos de um tratado de paz com nossos irmãos, com alguém que nos feriu, com alguém que fez algo de errado contra nós, até mesmo nós mesmos, porque nós somos humanos, nós falhamos. Quando a pessoa vem, às vezes, com 4 pedras para nós vamos com 5, 6, porque nós falhamos nesse povo. Mas aí quando a gente conserta, quando o pecado é consertado, o Senhor vem e abençoa. E muitas das vezes, teve um estudo que eu li que diz que eles pagaram por um pecado de saúde. Eu não acredito que nós vamos pagar por um pecado dos nossos familiares. Mas muitas vezes nós podemos acertar, né? Se eles nos perdoam ou não, é problema com eles. Mas que nós precisamos olhar com olhos de amor para as pessoas, olhar com o olhar do Senhor, que é amoroso, para certas situações nós precisamos. Mas isso é o Senhor que vai nos ensinar, amém? O que o Senhor me ensinou nessa passagem é que eu preciso ser mais persistente, amém? A gente precisa ser persistente, perseverante, corajosos também com os irmãos e fiel ao Senhor, confiando sempre que Ele vai fazer melhor. Porque se não tiver o Senhor no controle, não vai dar certo. Se o Senhor ele não tiver na situação, não vai dar certo. A gente não vai conseguir resolver. A gente pode resolver de um jeito, de um lado, como diz aqui, que tem um versículo que diz que foi parcialmente resolvido aquele problema. A parte da chuva não tinha sido resolvido até Davi mandar enterrar aqueles corpos. Então, depois que fez tudo certinho, e muitas vezes as nossas vidas é assim. Mas a bênção está vindo e a gente não conserta. Quando a gente conserta tudo, a bênção veio. Então, que nós possamos ser fiéis, irmãos. Que eu peço, digo para as irmãs, vamos permanecer fiel, perseverante, corajosos e sempre fiel ao Senhor, buscando a presença do Senhor. Está difícil, está doendo, a dor do luto, quem já passou sabe que é dolorido. Eu não passei, eu mesmo assim, eu digo dor do luto, eu passar, perder a mãe, o pai, o filho, não passei, mas a maioria dos irmãos aqui já. Então eles sabem que essa dor deve ser uma dor constante. Então, imagina uma mãe passar por isso e ficar olhando por vários meses. Então deve ser insuportável essa dor, mas o que? O Senhor nos ensinou através dessa mulher que nós devemos permanecer em meio à luta, em meio à dor, em meio à lágrimas, permanecer fiel, dia e noite. Ali diz que ela ficou dia e noite. Então não é só um período, é dia e noite por meses, anos, séculos, umas décadas, séculos, permanecer fiel, porque o Senhor, um dia Ele vai olhar para a nossa causa. Não é no estralar de dedos, como muitos pensam, eu vou lá, o Senhor vai resolver o meu problema. Não é assim, é um processo. O Evangelho nas nossas vidas, o trabalhar do Senhor na nossa vida não é no estralar de dedos, não é mal, o Senhor não é mágico. Ele pode fazer, transformar na hora que... Mas é um processo que tem que ser limpando, tem que ser devagar. Porque se for rápido, irmãos, eu acredito que quando é rápido demais, a queda é mais rápida também. Então, quando nós estamos no processo, quando nós estamos, o Senhor está trabalhando em nossas vidas, Ele vai nos mostrando coisas que nós precisamos ir mudando. E que o Senhor nos dê, amém? O amor que essa mulher tinha pelos seus filhos, o zelo que ela tinha, nós possamos ter por nossos filhos, pela nossa família, pela obra do Senhor principalmente, porque se nós fizermos a nossa família, nossos filhos, nós vamos fazer mal, o Senhor com zelo. Porque em primeiro lugar nós temos que começar na nossa casa, o lugar mais difícil de que a obra do Senhor seja feita. É o lugar mais difícil de nós testemunhar ao Senhor. Por quê? Porque é um lugar, é um ambiente que nós estamos juntos e nós nos conhecemos, amém? Então, é um lugar mais difícil é dentro de casa. Mas essa mulher, ela permaneceu firme, amém? Ela permaneceu cuidando dos seus filhos que já estavam mortos. Então, se ela zelou pelos filhos mortos, como não era o zelo dela quando eles estavam vivos? Então, que nós possamos pedir para o Senhor, nos ensina, Senhor, a olhar para tudo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, nossos filhos, trabalho, nossa vida espiritual, nossa vida aqui fora, nossos afazeres
fazer tudo com o olhar dessa mulher, com amor, com zelo, com dedicação, com perseverança. Porque somente o Senhor, irmãos, pode transformar nossas vidas e fazer mudanças, amém? Por mais que não apareça. Eu sei que, vou dizer assim uma coisa aqui, que talvez a minha família, meus filhos, José, não vão dizer que é capaz. Então, não é bem assim. Mas nos últimos tempos eu tenho visto o Senhor trabalhar na minha vida. Tem coisas que não passam mais. Tem coisas que eu não consigo mais olhar, tem coisas que eu não consigo mais fazer, não consigo falar. Por quê? Porque é um processo ali. A gente tem que mostrar a diferença, a gente tem que mostrar o testemunho. E quando eu olhei para essa mulher, que ela não falou nada, ela ficou calada, eu aprendi que o melhor testemunho de nosso é nós ficar calados. Amém? Por quê? Porque se nós falar, os outros vão dizer, não é assim. Ela está falando, mas não é assim que ela vive. Então, se nós nos calar, nosso testemunho vai ser mais edificante, olha. Porque essa mulher, ela não falou nada. Podem ler estudos. Tudo que eu procurei, tudo que eu li, tudo que eu estudei, nenhum dizia que ela falou, que ela gritou, que ela bravejou, vamos dizer assim, que ela murmurou. Nenhum. Todos dizem que ela permaneceu calada todo aquele tempo, zelando só por cuidar. Então, é esse o zelo que nós temos que ter com a palavra do Senhor, com a obra do Senhor, com o testemunho do Senhor. A palavra diz que nós fomos chamados para ser testemunhas do Senhor, discípulos. Então, nós somos chamados para testemunhar a obra do Senhor. E como é que nós vamos testemunhar? Muitas vezes falando demais. E nós falamos, né, Senhor? Como nós falamos demais. E muitas vezes dá para não nos calar, né? Talvez seja o tempo de nós nos calar, porque eu digo, o Senhor tem horas que dá vontade de falar, mas é a hora melhor ficar calado. Então, que nós possamos, irmãos, aprender com essa mulher e com tantas outras. Irmãos, tem tantas mulheres na palavra do Senhor que não são faladas, que não são muito mencionadas, mas a obra que o Senhor fez através da vida delas são edificantes para o dia de hoje, principalmente para a nossa fé, principalmente para nos fortalecer. E nós, se elas suportaram, se elas passaram por tudo isso e venceram, por que nós não? Se o poder é o mesmo, se o Deus é o mesmo, o Espírito é o mesmo. Então nós temos que aprender com elas e permanecer. Né? Permanecer olhando para o Senhor e dizer, se o Senhor fez essa obra na vida dessa mulher, por que na minha não pode ser feito? Não vou dizer igual, mas melhor talvez. O tempo é diferente. Então que nós possamos olhar para a vida dessas mulheres que o Senhor deixou na Bíblia para nos edificar hoje, para edificar a nossa fé, para nos encorajar e para nós buscar mais o Senhor, amém? A palavra essa aqui não diz que ela era crente, que ela era cristã, não diz que ela buscava o Senhor, mas se o Senhor deixou aqui, é porque algo ainda tem no dia de hoje. Para mim serviu eu ler esse versículo, amém? Essa história, porque o Senhor me mostrou que nós precisamos zelar por tanta coisa que a gente deixa passar. Tanta coisa que vamos dizer que sejam nossos filhos. Porque essa palavra filho pode ser tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, nossa família, né, a igreja, nossos irmãos, nossos familiares, amigos. Tudo isso pode entrar na palavra filho, do lado espiritual, vamos dizer. Então, nós temos que zelar por tanta coisa, irmãos, e muitas vezes não deixamos passar. Que essa mulher venha, que o Espírito Santo venha nos ensinar a olhar como essa mulher olhou, hein? Para tudo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos e que nós possamos, irmão, buscar a presença do Senhor com a certeza de que o Senhor, no tempo certo, Ele vai ser favorável. Você dá a palavra, vai ser favorável e vai abençoar a terra, amém? E aí tudo vai mudar, vai vir a chuva, vamos dizer assim, vai vir o verde, vai vir tudo, vai vir a bonança, porque aquele tempo eles estavam passando um tempo de fome. Mas eu creio que depois que veio a chuva, tudo renovou, né, tanto as forças daquele povo como a terra. Então nós possamos olhar, pedir para o Senhor manda a chuva. Se nós estamos fracos, irmãos, como foi falado, a água é o Senhor. Hoje que é o Dia Mundial da Água, né? Então essa água que nós precisamos é a presença do Senhor. E o Senhor pode saciar, né? Ele pode mandar chuva e molhar a terra. Ele pode fazer florescer tudo novo nas nossas vidas. Que nós possamos permanecer confiando e esperando no Senhor, mesmo que em tempos difíceis, amém?
Mesmo que o tempo esteja difícil. Mesmo que nós olhamos assim, muitas vezes não temos esperança. Mas o Senhor Ele está cuidando, amém? Era essa palavra que eu queria deixar para os irmãos. Eu passo para o pastor Guilherme. Louvado seja Deus, amém? Vamos nos colocar em pé. Louvado seja o nome.